Quero que você abra comigo a sua Bíblia, porque Deus tem uma palavra específica para o seu coração nessa noite. Amém? Lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 3 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: depois do seu sofrimento, Jesus apareceu a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas permaneçam, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com águas, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Versículo 7. E lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8. Mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Senhor, gratos nós somos pela Tua palavra, gratos nós somos, Pai, por tudo que o Senhor já começou a fazer aqui neste lugar. Nós somos gratos, ó Pai, porque a Tua presença, Deus, já é palpável aqui, nós podemos sentir, nós cremos que o Senhor está neste lugar, mas, Pai, eu creio que ainda há algo mais, há, ó Pai amado, uma profundidade, um nível que o Senhor quer nos levar nessa noite, que nós ainda não alcançamos. E a minha oração, Espírito Santo de Deus, é que o Senhor prepare, ó Pai, cada coração, que a Tua semente vai ser semeada neste momento. Eu declaro, ó Pai amado, que a Tua boa semente, que é a Tua palavra, não vai ser roubada pelo maligno, ela não vai ser sufocada pelas pedras do coração rochoso, mas, Pai, ela vai encontrar uma terra, Pai amado, um solo fértil, ó Pai amado, onde a semente da Tua palavra vai cair, vai germinar, vai criar raízes, vai crescer e vai frutificar, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a passagem que precede Atos 2, que é justamente aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, o derramar do Espírito. Hoje nós não precisamos mais esperar um derramar do Espírito, porque ele já foi derramado sobre nós. É importante nós entendermos isso, porque se você não entende o seu posicionamento na história, você fica clamando por uma coisa que já aconteceu. Jesus aqui, ele já tinha morrido, ressurreto, e então ele está à mesa com os discípulos. Eu amo Jesus, sabe por quê? Porque mesa tem o quê, gente? Mesa tem comida, amém? Dá uma glória a Deus, você que é crente. Quem é crente, irmão, crente, mesa é comida. Só que aqui, irmãos, nesse momento, não nos fala somente de um alimento que está sendo proposto físico, mas Jesus está compartilhando algo sobre o reino. E quando fala de mesa, irmãos, nós vamos falar de relacionamento. Uma coisa que você vai ver que Jesus priorizava era relacionamento, era o que nós chamamos de mesa. Por quê? Momentos antes dele ser preso e crucificado, onde ele estava à mesa com os seus discípulos, ele estava compartilhando daquilo que iria acontecer. Irmãos, você precisa entender algo: Deus, Ele ama a mesa. Sabe por quê, irmãos? É na mesa que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele. Irmãos, na mesa de Deus, quando nós assentamos à mesa, não há ninguém maior, não há ninguém menor, todos eles são iguais perante ao Senhor. O Senhor, Ele privilegia a mesa, Ele privilegia um lugar de comunhão com os seus discípulos. Porque, irmãos, através da comunhão vem algo que nós estamos aqui interessados, que é a revelação. Não adianta, meus irmãos, você ter uma matéria no Seminário Teológico Carisma que chama direção espiritual. E eu com muito prazer leciono essa matéria, e eu sempre digo algo: não existe como você ter direção sem ter comunhão.
Se você quer, irmãos, ter direção do Senhor, se você quer ser de fato cheio do Espírito Santo, você precisa se achegar e assentar à mesa e ver Ele partindo o pão. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Eles não tinham percebido Jesus, mas quando Jesus parte o pão, os olhos deles então são abertos, eles começam a contemplar Jesus. Agora, irmãos, é interessante porque quando nós falamos de mesa, toda mesa tem um assunto, toda mesa tem pessoas conversando sobre alguma coisa. Por isso eu já quero chamar a sua atenção, não chore ou não reclame com Deus se Ele tirar de algumas mesas, porque talvez é o assunto de lá que não é propício para você. Talvez você tenha reclamado porque algumas pessoas fugiram do seu convívio. Deus, por que eu não consigo mais sentar para conversar com fulano? Talvez porque ele não acrescenta mais nada na sua vida, o tempo dele passou. Talvez Deus está te colocando em novas mesas. Preste atenção, irmãos, que eu estou falando de relacionamento, é de comunhão. Não estou falando que você não tem que pregar para o perdido, não, essa é uma função nossa como igreja, e é justamente sobre isso que eu quero falar, mas eu quero falar que existem mesas que não te cabem mais. Existem mesas que têm assuntos, meus irmãos, que não te cabem mais. Ontem nós reunimos alguns amigos, estávamos lá na casa do Brás da Babi, e a gente estava fazendo como é o nome que põe naquele coisa que a gente fez? Um sanduíche artesanal, pode ser. Pensa na bagunça que deu, irmão, mas deu tudo certo no final. Sabe o que é o final que é importante? O final que estávamos todos nós, sentados à mesa, com um violão, tocando e louvando e agradecendo ao Senhor. Irmãos, você precisa entender que você precisa estar em mesas que falem e comuniquem do coração do Senhor. Agora, irmãos, se você é irrelevante em mesas, se você não se impõe nas mesas, irmão, você tem que sair desses lugares. Se isso não te acrescenta, sai desses lugares. Agora, o que nós estamos vendo aqui é que o assunto da mesa ele é proposto pelo próprio Jesus. Jesus, ele fala assim, olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem na promessa que o meu Pai fez, que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre vocês. Aí, irmãos, ano de eleição, ó que bênção, Jesus está falando sobre coisas do reino celestial, da eternidade. Aí os discípulos, eles estavam com uma expectativa terrena. Eu preciso que você entenda algo. Os discípulos, os judeus, na verdade, eles esperavam por um Messias que viesse triunfante, um rei que viesse montado num cavalo e que iria destronar Roma. Esse era o Messias que eles esperavam. Existem alguns estudiosos que eles vão dizer que Judas, ele não estava mal intencionado ao entregar Jesus, mas ele queria que justamente Jesus se apresentasse como o libertador, que ele mostrasse de fato o seu poder. Ele estava querendo o Deus do Antigo Testamento que mandava matar, irmão. Mas esse é o problema, irmãos. A visão errada que nós temos de Deus faz com que nós adoremos um Deus que é desconhecido, um Deus que não é o Deus verdadeiro. E talvez, se nós não adoramos o Deus verdadeiro, nós vamos adorar uma versão que nós mesmos criamos de um Deus. E no final das contas, nós estamos adorando a nossa própria vontade e, por fim, adorando a nós mesmos. Jesus, meus irmãos, ele não estava aqui para trazer uma libertação do Império Romano, mas ele estava aqui para trazer uma libertação sobre a vida das pessoas. Ele estava aqui para religar o homem que estava distante de Deus, por causa do pecado lá no Éden. E por mais que o homem sacrificasse, ele ainda estava distante de Deus. Irmãos, eu não sei o que você vai fazer nas próximas semanas, mas venha, você precisa entender a aliança de sangue, irmão. Aproveita que essa matéria está em test drive, você fala assim, eu estou em dúvida, para ver se carisma é para mim. Vem nessa matéria, irmão. Vem nessa matéria, você precisa aprender sobre a aliança de sangue. Mas, irmãos, eu quero entender com você algo. O Espírito Santo, ele é prometido com poder. Repita comigo, poder. Agora, para que esse poder? Por que nós estamos aqui nessa noite?
Por que nós estamos aqui cantando sobre Deus? Enche-me, oh Pai, eu quero transbordar, Senhor, me leva. Por que nós estamos aqui nessa noite falando sobre tantas coisas que muitas vezes nós desconhecemos, ou que então, quando vamos colocar em prática, nós restringimos a uma vida religiosa, de apenas servir ao Senhor aos domingos, ou talvez mais um dia durante a semana? Mas o que eu quero que você entenda, meus irmãos, é que Deus ele está querendo desenvolver um relacionamento pessoal com você. Antes de dar poder, Jesus senta à mesa para conversar com os discípulos. E eu queria te questionar, irmãos, para que você quer o poder do Espírito Santo? Por que você está aqui nessa noite? Será que você está aqui porque você não conseguiu viajar por causa da sua escala no trabalho? Será que você está aqui porque você não se organizou financeiramente para estar em algum acampamento, para estar em Guarapari, para estar na Bahia? Ou talvez você é do tipo de pessoa que gosta mesmo de quietude, mas hoje você estava num tédio dentro de casa e falou assim: eu vou no culto. O que te trouxe aqui nessa noite, irmão? É para buscar poder, beleza, mas poder para quê? Para que você quer ser cheio desse poder? E eu quero te dizer, eu quero começar a construir com você, porque o Senhor Jesus, Ele prometeu poder para nós. Por que o Senhor Jesus, Ele disse que nós seríamos cheios? Eu preciso que você entenda que você não é só cheio do Espírito Santo por causa da cor do seu cabelo, por causa que Deus olhou para você e achou você mais especial do que os outros. Não, irmão, existe um propósito nisso, e o propósito está bem dentro da fala do nosso Senhor Jesus: mas recebereis poder para serem testemunhas. E eu quero me ater a esse tema de sermos testemunhas. Jesus mesmo disse em Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero primeiro, como todo bom professor, conceituar com você, me dá de presente sua atenção aí, fica comigo aqui que no final vai dar tudo certo. Eu quero entender com você qual que é o significado da palavra testemunha. A palavra testemunha significa aquele que dá evidência, aquele que afirma o que viu. Testemunha é alguém que viu, que viveu, que experimentou e está disposto a pagar o preço. É alguém que viu, alguém que experimentou e alguém que está disposto a pagar o preço. Será que você está disposto de fato a ser testemunha, irmão? Porque algo que é interessante é que, pela nossa própria vontade, nós não poderíamos nos dispor a ser testemunha, porque não há nada bom dentro de nós mesmos. O que nós temos é uma natureza caída que sempre vai tender para o pecado. Mas existe uma promessa que foi feita lá em Ezequiel, no capítulo 36, nos versículos 26 e 27, diz assim: e eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Só que não para por aqui, porque o propósito de um coração de carne é além. Olha o 27, porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, que os guardem e observem os meus juízos. Irmãos, Jesus não trocou o nosso coração simplesmente para que nós nos reuníssemos como igreja e juntos chorássemos e juntos sentíssemos arrepio, até porque a experiência com o Espírito Santo, ela pode até ter um arrepio, mas ela não se limita a arrepio. A experiência com o Espírito Santo é algo muito mais profundo do que uma busca de domingo e domingo, de uma conferência a conferência. Eu não sei, irmão, que tipo de cristão, que tipo de crente você é, mas tem crente que vive de conferência em conferência. Agora eu estou cheio, aí parece que vai andando e não se renova, aí vai esvaziando, aí fica esperando a próxima conferência, o próximo preletor de fora para ser cheio. Não, irmãos,
O Senhor renovou o nosso coração com essa finalidade, porque com o coração novo, agora nós podemos cumprir aquilo que antes o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas em Filipenses ele também diz o seguinte: é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Nós precisamos viver essa novidade de vida como testemunhas, como aqueles que de fato conhecem ao Senhor e testemunham daquilo que viu, daquilo que experimentou. Deus não nos chama para ser apenas papagaios de pirata, que repete frases motivacionais, que repete frases de efeitos. Não, eu quero que você entenda, e eu vou repetir isso até você dar um glória, que Deus te chamou para ser testemunha, e testemunha daquilo que viu, daquilo que experimentou. Toda testemunha tem que estar disposta a pagar um preço. Irmão, sabe uma coisa que eu entendi que mudou a minha vida? É que quem trabalha por um salário. Está tudo certo, irmão, calma. Quem trabalha por um salário. Por exemplo, você que talvez é CLT, enfim, você exerce alguma profissão. Você trabalha lá no dia 15, no dia 5, não sei qual é o dia do seu pagamento, você espera que um dia chegue um Pix para você lá, do seu salário. Salário é algo que eu trabalho para receber. Só que a mentalidade de Cristo, Ele não nos chama para trabalhar para Ele, Ele nos chama para servi-lo. Como assim, Natanael? Quem trabalha para receber um salário. Quem serve porque entende que já recebeu. O filho pródigo, ele trabalhava para o pai dele para tentar receber alguma coisa, só que ele era tão filho e tão herdeiro quanto o irmão que saiu. Você já viu pessoas dentro da igreja que ficam tentando ser testemunha pelo aquilo que ela faz, quando na verdade ela esquece de ser? Tem muitas pessoas que maqueiam quem são pelo que fazem, mas esquecem quem é. E se não te der mais oportunidade, será que você continua vindo na igreja? E se tirar de você a liderança do GC, será que você continua na igreja? Será que você entende quem você é como testemunha de Cristo, ou você é apenas o que você faz? E o chamado de Jesus, ele continua sobre nos encher de poder, para nos enviar a algum lugar. E o primeiro lugar que Jesus nos envia é para Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é o seu habitat natural. Jerusalém era o centro do judaísmo. Jerusalém estava à espera de um Messias. Jerusalém era onde os discípulos, eles receberam essa palavra de Jesus: ficai em Jerusalém. Entendam uma coisa, todo chamado é cercado de obediência. Se você não é obediente à palavra, você não está pronto para servir. Você não está pronto. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, sabe o que é? É que tem muita gente que fica assim: ai, eu sou das nações, ai, Deus vai me enviar, mas ele não serve na igreja. Toda vez que o pastor precisa, filho, faz alguma coisa, serve aqui. Ele: não posso, pastor, estou trabalhando. Irmãos, só é bênção longe quem primeiro é bênção dentro, perto. E sabe o que muitas vezes confunde as pessoas? É porque ela está em Jerusalém, mas ela já recebeu a mensagem dos confins da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: tempo de espera também é tempo de preparo. Eu vou repetir isso aqui: tempo de espera também é tempo de preparo. Por que, Natanael? Porque o coração, a forma como você espera, revela o seu coração enquanto você espera.
E se o marido não vier? E se a promoção não vier? E se demorar mais um ano? Como vai ficar o seu coração enquanto você espera? Ei, testemunha! Olha para essa testemunha que está do seu lado aí, e olha como é que está a cara do coração dela. Irmãos, nós precisamos entender, meu Pai eterno, antes de ser uma bênção na igreja, você primeiro precisa ser uma bênção dentro da sua casa. Não é eu que estou dizendo, não, é o apóstolo Paulo que fala assim: olha, se vocês não derem conta de cuidar das coisas da sua casa, larga as coisas da igreja, vai cuidar da sua família. Tem gente, irmãos, que se envolve dentro da igreja, não é porque é servo, mas é porque está fugindo de coisas que tem que resolver em Jerusalém, dentro da sua casa. Tem gente esperando para começar, quando na verdade já deveria ter começado. O carisma está aí, irmãos, o carisma está em Jerusalém. Aí você fala assim: ai, eu não coiso. Irmãos, entenda algo aqui. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer com a gente, sabe o que é? É nos frustrar. Por quê, irmão? Porque ao longo da caminhada cristã, mesmo tentando agradar o Senhor, nós criamos falsos pontos de chegadas. Sabe uma oração que eu sempre faço? Deus, alinha o meu coração com o seu. Porque quando o meu coração está alinhado com o do Senhor, irmãos, eu vou sonhar os sonhos dele. Sabe quando eu sonho os meus sonhos para mim, aí Deus fica lá do céu olhando para mim e fala assim: ah, eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você, pensamentos de paz, pensamentos não de mal. Ah, o que eu penso para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Irmãos, tudo de maior que você sonhar para você ainda é pequeno daquilo que Deus sonhou para você. E eu não estou trazendo aqui uma mensagem triunfalista, mas é porque é Ele que escreveu os seus dias, é Ele que sabe naquilo que você é melhor, é Ele que sabe onde você serve de verdade. Comece, irmãos, a servir, comece a fazer alguma coisa. Talvez você tenha chamado para ir para fora, glória a Deus, aleluia, mas você precisa começar. Quem está comigo aqui entendendo isso aqui? Agora, se Jerusalém é o lugar que eu estou, a palavra do Senhor diz também sobre Judéia. Onde que é Judéia? Judéia ainda era um povoado perto de Jerusalém. A cultura não era tão diferente. Era o mesmo povo. Era a mesma fé judaica. Então o que é Judéia? Judéia, meus irmãos, talvez é o lugar onde você trabalha. Judéia talvez seja a sua família que precisa ser alcançada. Judéia talvez sejam pessoas que estão no seu convívio, que você ainda não pregou a palavra do Senhor para ela, porque talvez você tenha vergonha de ser uma testemunha. Eu amo o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, irmãos, hoje, quando nós falamos essa frase, ela não tem o impacto que tem quando o apóstolo Paulo escreveu, porque o apóstolo Paulo está escrevendo isso aos romanos. Os romanos, eles debochavam de Paulo por ser cristão, porque o evangelho primeiro falava de um homem que era um carpinteiro simples, ele nem tinha uma profissão digna, uma posição relevante na sociedade. Segundo, ele era conhecido como Nazareno, ele veio de um lugarzinho, irmãos, que, sabe, era um vilarejozinho. E esse Jesus, ele ainda foi morto, crucificado.
A crucificação, ela é instrumento de vergonha, e até os judeus e também os romanos se envergonhavam disso. E Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. É nesse tempo onde a igreja está sendo perseguida que Paulo não tem vergonha de dizer, mesmo que o Evangelho, aos olhos das pessoas de sua época, era uma coisa de pessoas que não tinham nada para fazer, ou talvez de pessoas que não tinham uma inteligência, mas era o apóstolo Paulo dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Irmãos, se hoje o crente, entre aspas, ele pode estar na igreja, ir no carnaval e continuar assim: amo Jesus, lá na bio do Instagram, né? No tempo de Paulo, não. Falar que amava Jesus, que não se envergonhava de Jesus, irmãos, Paulo está falando de algo que ele não se envergonhava por aquilo que ele sofreu. E hoje muitas vezes nós temos vergonha de pregar o Evangelho. O que eles vão pensar de mim? Talvez nesse momento onde eu estou relatando para vocês e pregando, o Senhor, Ele está ministrando ao seu coração onde é a sua Judéia, onde é esse lugar que você... Irmãos, entenda algo aqui. Existe uma unção sobre a vida do pastor, glória a Deus, aleluia, ele que administra, ele que é o anjo dessa igreja, mas você precisa entender uma coisa: existem pessoas que são vocês que vão alcançar. Existe pessoa lá no seu local de trabalho, que não vai ser o pastor que vai alcançar. É você. Deus colocou sobre as suas mãos essa responsabilidade de ser testemunha viva dEle. Nós precisamos expandir então esse lugar, onde o Evangelho, ele chega. Agora o terceiro lugar que Jesus fala, é sobre Samaria. O que é Samaria? Samaria era um povo que tinha uma mistura étnica. Eles eram rejeitados pelos judeus. Havia uma tensão histórica profunda entre os judeus e os samaritanos. Quem é Samaria? Sabe quem é Samaria? Toda pessoa que pensa diferente de você. Pessoa que talvez vote diferente de você. Pessoa que talvez tenha uma confissão de fé diferente de você. Que pense diferente de você. Pessoa que talvez você não consiga conversar por causa da roupa que ela veste, mas ei, ela é Samaria e precisa ser alcançada por você. Você precisa ser testemunha neste lugar, porque afinal de contas, você está numa conferência do Espírito Santo, e pasmem você, o dicionário sabe o que significa conferência? Ato ou efeito de conferir. Olha para você ver que benção. Você está numa conferência, e quando Deus nos chama para uma conferência, Ele está conferindo algo, Ele está alinhando algo, e Deus está te chamando para andar no meio de pessoas que você não concordam com o posicionamento político, que você não concordam com a cultura que ela expressa, mas que você vai selar luz para essas pessoas. Você vai levar a palavra do Senhor para esses que estão perdidos, porque é isso que significa Evangelho, ultrapassar barreiras culturais. Ah, mas eles estão zombando da família. Irmãos, eu não sei o que o cristão esperava de um mundo que crucificou o seu Deus. Vocês esperavam o quê? Que ao invés de homenagear o Lula, eles homenageassem o pastor Márcio? É um abismo chamando outro abismo, irmão. Vocês acham mesmo que no carnaval, na festa da carne, eles iam homenagear a família, instituição criada por Deus? Ah, irmãos, sabe o que arde no meu coração? É que muitas vezes nós olhamos para Samaria
para esses povos que a gente, talvez, só nós aqui, né, está só crente aqui, sente até um ranço, você fala assim, não, aí a sua vontade, você fala o quê? Dentro de você, você fala assim, tem que queimar no fogo do inferno e arder igual leitão a pururuca. Fala a verdade, irmão, você não vê umas pessoas fazendo uns negócios que você fala assim, caramba, esse aqui merece morrer, cara, esse aqui merece ir para o inferno. Aí, irmãos, quando você lembra de você acha que você merecia ir para onde, ô Hello Kitty? Porque, é como eu disse no final, às vezes, nós que estamos aqui, esquecemos o que é graça. Eu me lembro que, no seminário, o Senhor me confrontou muito com isso, porque eu me achava um cara legal, eu não usava droga, a única droga que eu uso é o Clube Atlético Mineiro, porque, meu Deus do céu, vou até beber uma água aqui, agora vai dar certo, gente, vai trocar o treinador, vai dar certo. Irmãos, eu sempre fui esse menininho bom que estava dentro da igreja, aí eu olhava para os outros pecando, aí depois ia para a igreja, desviava da igreja, depois voltava, aí eu falava assim, se eu fosse Deus eu não perdoava não, cara, porque a mentalidade que eu tinha de Deus era igual muitas pessoas têm de Zeus, quando as pessoas erram, Deus vai lá e manda um raio. Irmãos, quando nós condenamos os outros, nós esquecemos da graça que nos alcançou. Uma vez numa roda de conversa, na verdade tinha um pessoal conversando e eu estava escutando, aí a gente conversando e tal, o pessoal conversando e eu escutando, aí eles falaram assim, não, se eu chegar lá no céu e ver fulano de tal lá, eu não vou aceitar, porque fulano de tal fez isso, fez aquilo, irmãos, quem aponta o dedo para os outros e começa a apontar o pecado dos outros, ele não entendeu a graça que lhe perdoou. Presta atenção em algo aqui, irmãos, Jesus dizendo, no Sermão do Monte, na verdade na oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte, sobre o perdão, perdoa os nossos pecados assim, como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Irmãos, tem gente que acha que Deus é bipolar. Como assim, pastor? Se eu perdoo, Deus me perdoa. Parece que é um jogo, uma barganha de troca. E aí tem hora que o sangue de Jesus vale, tem hora que o sangue de Jesus não vale. Só que sabe o que Jesus está ensinando para nós nessa oração? É que aquele que não perdoa, ele não oferece aquilo que ele recebeu. Então ele não entende aquilo que ele recebeu. Quando você não oferece o perdão para o outro, sabe o que está dizendo? Eu não entendo o perdão que eu recebi de Jesus. Logo, de fato, é questionável se você entende, se você foi perdoado ou não. Agora, irmãos, quando eu entendo esse perdão, o que eu faço? Eu perdoo os outros, porque eu entendo que eu não merecia, e mesmo assim, Jesus me perdoou. Ou alguém aqui dentre nós acha que era merecedor do sangue de Jesus? Ninguém, irmãos. A criança mais nova lá na salinha não merece. Nós aqui podemos fazer o que for, nós não merecemos, e graças a Deus, porque a justificação não é pelas nossas obras, não é pelo nosso merecimento, mas ela é pela fé em Cristo Jesus. Por fim, Jesus vai falar sobre um quarto lugar, que é os confins da terra. E aí, irmãos, é tchau. Tchau para você. Por que tchau? Porque talvez você tenha uma palavra. Deus tem colocado uma nação especial no seu coração. Irmãos, o que nós precisamos entender é que esse poder que nós estamos sendo revestidos nessa conferência não é para que você continue da mesma forma, não é para que você continue inerte da mesma maneira. Você não pode, irmão, sair dessa conferência e ficar normal, porque crente não é normal. 3 pessoas entendeu. Quem acredita na Bíblia aqui, irmão?
Glória a Deus, aumentou o número de pessoas. Deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. A Bíblia fala que um homem foi jogado ao mar e ficou 3 dias na barriga de um grande peixe. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que isso é ação normal? Isso não é coisa de gente normal acreditar não, irmãos. Isso é coisa que nós acreditamos mediante a fé. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós acreditamos e acessamos porque nós cremos que é por fé, irmão. Irmãos, existem pessoas dos confins da terra que estão esperando para que você se posicione e fale assim: eu vou manifestar a glória de Deus neste lugar. Talvez você já tenha recebido palavras sobre nações, mas aí eu pergunto assim: e aí, varão, como é que está o inglês? Como é que está o mandarim? Porque tem gente que acha que vai ser assim, vai estar andando, aí do nada vai bater a cabeça e vai começar: how are you? Hi, my name is Nathanael Shaddai. Where are you from? Que isso, meu inglês, hein? Tá doido. Tem gente que acha que vai ser por osmose, sabe? Um dia vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você aqui. O de repente de Deus demora, mas quando ele acontece, é de repente. Talvez a sua vida está tranquilinha demais, Deus está precisando dar uma balançada, mover você de estação, de lugar geográfico, para que você alcance os confins da terra. Irmãos, nós só vamos alcançar esses lugares, se nós de fato entendermos, que nós estamos cheios do poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo, ele não vem para que nós podemos ficar de uma forma: eu estou cheio, glória a Deus, para sentir a presença de Deus e chorar. Irmãos, é maravilhoso estar aqui, mas o verdadeiro culto termina quando esse aqui acaba. É o que você faz depois da conferência que vai dizer se a conferência foi boa ou não. A conferência tem mais a ver do que a sua resposta com a palavra que você tem recebido, do que até mesmo as palavras que estão saindo daqui. Porque talvez, irmãos, pode vir um vice-deus pregar aqui. Se você não mudar a sua vida, irmão, não vai adiantar de nada. Agora, eu quero te chamar para uma outra realidade, porque alguém aqui foi no Descende? Glória a Deus. É bênção, irmão, é bênção. Porque muitas vezes as pessoas, elas romantizam o ID. Muitas vezes as pessoas, elas estão lá num evento, e elas pegam um sapato e levanta, pegam o tênis e levanta: eu vou! Mas vai mesmo, irmão? O que diferencia se é poder, é emoção, é a resposta que você dá. Porque talvez você levantou o tênis e não tem problema nenhum você levantar o tênis, mas o problema é a resposta que você vai dar. Será que você só vai levantar o tênis num emocionalismo e mostrar assim: eu vou, porque está todo mundo fazendo? Mas e na hora de lavar o banheiro da sua igreja, você está disposto a lavar o banheiro da sua igreja? Porque aquilo que nós estamos vendo, a missão, ela começa dentro, e ela vai se expandindo. Irmãos, o que eu quero dizer para você, é que esse poder que vem sobre você, ele não te priva de viver uma vida cotidiana, corriqueira, normal, trabalhar, mas pode ser que essa vida, esse poder que venha sobre você, ele mude totalmente a sua história e te leve para algum lugar que você não conheça. Agora, irmão, sabe o que eu acho interessante? Jesus, ele foi batizado por João Batista, e quando ele é levantado, ele sai das águas, então o Espírito Santo vem sobre uma pomba, como uma pomba, no formato de uma pomba, e então, eis uma voz do céu que se diz: eis é meu filho amado, em quem tenho prazer. Olha que cena hollywoodiana, irmão. Jesus batizado, uma pomba vindo com o Espírito Santo, uma voz como de um trovão no céu. Aí o Espírito Santo de Deus
leva Jesus, sabe para onde? Quem lembra? Para o deserto. Por quê? Porque no meio da caminhada de cumprir o seu ID, mesmo cheio do poder de Deus, isso não te impede de ser levado para o deserto. Aí tem gente que fala assim: Deus te leva para o deserto porque Ele quer mostrar a sua força. É o contrário, irmão. Deus muitas vezes nos leva para o deserto para mostrar que a gente mesmo não tem força, mas o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando eu reconheço que eu nada sou, que Ele vem e fala assim: ei filho, você nada é, mas a minha graça te basta. Sabe o que eu acho mais interessante, irmãos, é que Jesus, Ele é batizado, cheio do Espírito Santo, Ele é conduzido para o deserto. E Lucas, no capítulo 4, no verso 13, diz assim: Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Irmãos, o diabo não desistiu nem de Jesus, vai desistir de você? Sabe algo interessante sobre o deserto? É que deserto, ele muitas vezes, ele é uma forma pedagógica de Deus nos ensinar algo. Talvez, num momento de escassez, é o momento que você mais busca, mais clama ao Senhor. Mas entenda algo, irmãos, quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40? Quanto tempo o povo de Israel ficou no deserto? Então o Espírito de Deus, ele pode te levar para o deserto, mas muitas vezes quem determina o tempo do seu deserto é você. Se Deus está te levando para o deserto para que você aprenda algo, irmãos, aprenda algo e sai desse lugar. O versículo 14 diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e sua fama correu por toda aquela região. Jesus entra para o deserto cheio do poder do Espírito. Ele prevalece no deserto cheio do Espírito. Irmãos, eu fico olhando Satanás, eu fico pensando, né, Satanás, ele olhando para Jesus no deserto, e aí ele lembra de Adão no jardim. Irmãos, onde é mais propício você cair, no jardim ou no deserto? Onde você acha? Depende de quem você é. Porque Jesus estava provando que você consegue ser fiel mesmo no deserto. Enquanto Adão, ele tinha tudo no jardim, mesmo assim, ele caiu no jardim. Quando o diabo ele olha para Jesus, ele fala assim: minha imaginação, eu sou meio Bob. Quem lembra do desenho do Bob aqui? Parabéns, você tem mais de 30 anos, né? Quem não conhece, tá tranquilo, não perdeu nada não. Eu fico imaginando o diabo olhando para Jesus e falando assim: se eu venci um homem no jardim onde ele tinha tudo, no deserto vai ser mais fácil. Irmãos, viver o propósito, viver o ídolo do Senhor, não te inibe de viver o deserto. Agora eu quero dizer para você uma segunda coisa, que viver o propósito não te inibe, ou não te, é que ser uma testemunha não nos livra das pedradas, mas nos torna fiel apesar delas. Você ser fiel, você ser uma testemunha, irmãos, eu não sei você, mas como eu já fui zombado, porque eu era crente, só porque eu era crente. Talvez no meio dos amigos ali, adolescente, todo mundo fazendo, né? Ah não, esse aqui não, porque ele é crente. Aí sabe o que eu fico feliz, irmão? De muitas vezes não ter mais contato com essas pessoas, mas agora, você vê em rede social e tal, essas pessoas que zombavam da minha fé, agora elas estão conhecendo ao Senhor Jesus.
Irmãos, ser uma testemunha nos impele a ter um olhar correto para o lugar correto. Porque, irmãos, se você começar a olhar para as pedradas que você vai receber, você vai desviar a sua atenção. Presta atenção, Estevão, ele estava ali servindo, sendo uma testemunha, e mesmo assim inventaram mentiras sobre Estevão. Se você puder, abra comigo esse último texto, lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 54. Atos 7, 54. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram bem alto, tapavam os ouvidos e unânimes avançavam contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão olhava dizendo: Senhor, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não condene por causa deste mal. Irmãos, somente quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue ser uma testemunha, apesar das pedradas. É só quando você está cheio do Espírito Santo, que você consegue, na verdade, não responder no mesmo nível que aquela pessoa que está te acusando. É só quando você é cheio do Espírito Santo, que mesmo em meio à dor, você não revida, mas você perdoa. É somente cheio do Espírito Santo. Ei, deixa eu dizer uma coisa, você está nessa conferência para ser cheio do Espírito Santo, amém? Mas não se estranhe se começar a vir pedradas no meio do propósito. Não se estranhe se no meio do caminho começar a se levantar pessoas dizendo mentiras sobre você. Se vier perseguição, se vier falsa acusação, irmãos, se você é cheio do Espírito Santo, e somente cheio do Espírito Santo, você consegue perdoar aquelas pessoas que mentem sobre o seu nome, você consegue perdoar as pessoas que acusam falsamente sobre você. Isso é obra do Espírito Santo, irmão. Porque ser cheio do Espírito Santo não nos ausenta da dor, mas nos sustenta e capacita a perdoar quem não merece. Porque você entende que quando você menos merecia, você foi perdoado. O que eu quis trazer para vocês nessa noite, irmãos, é sobre esse poder que nos é dado, mas esse poder nos capacita para algo, para sermos, você não precisa fazer nada para ser filho de Deus, você é porque você nasceu de novo. Tem gente que está batalhando, querendo ser achado filho de Deus, você já é, querido, meu lindo. Não é o seu esforço, mas uma vez que você foi alcançado por esse amor, uma vez que você está cheio desse poder, nessa conferência do Espírito Santo, esse poder tem que mexer algo dentro de você, e você tem que começar a ser uma testemunha, e você tem que começar a refletir, se o seu Instagram é um Instagram de quem é testemunha de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ovelha não posta foto sem lã.
Amém? Hoje nós vivemos em um tempo onde o sincretismo religioso é tão, que a pessoa ela posta assim: o Senhor é meu pastor, estará, e embaixo ela posta qual signo que ela é. Aí você fala assim: meu Deus, parece que o chassi não bate com o documento, tem alguma coisa errada aqui. Porque nós vivemos num mundo de pessoas que se parecem, mas não são de fato testemunhas, porque o que define de fato testemunha é que ela está em Jerusalém e ela está servindo ao Senhor, ela está em Judeia e ela está servindo ao Senhor, ela está em Samaria, ela está servindo ao Senhor, sendo uma testemunha, ela foi enviada nos confins da terra, onde ninguém conhece ela, e mesmo assim ela é uma testemunha, ela testemunha porque ela reconhece que dentro dela, ela recebeu poder, não para ficar somente dentro da igreja, mas poder para colocar mãos sobre os enfermos e eles serem curados, poder para profetizar, para liberar palavras, poder para chegar em ambientes onde são ambientes de morte, e a morte bater em retirada, momentos onde a escuridão vai imperar, mas porque essa pessoa chegou, a luz do céu vai brilhar, e ela vai se dissipar, todas as trevas vão se bater em retirada, porque dentro de você existe poder, existe poder, existe poder. Se eu fosse você, eu ficava de pé no seu lugar aí agora, porque existe poder dentro de você, e esse poder te impulsiona.